gente começa por Brasília. Depois da captura de Nicolás Maduro pelo exército dos Estados Unidos, o Mercosul passou a avaliar uma possível reentrada da Venezuela no bloco. Repórter André Anelli com os últimos destaques. Essa afirmação partiu do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. É isso, André? Boa noite para você, bem-vindo. É isso mesmo, Tiago, muito obrigado. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. De acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o eventual retorno da Venezuela ao Mercosul deve ser discutido diante de um momento diferente no cenário político do país, depois da saída de Nicolás Maduro do poder. A gente relembra que Maduro foi retirado da presidência no dia 3 de janeiro, depois de uma intervenção dos Estados Unidos, e desde então a vice, Delcy Rodrigues, assumiu a presidência interina e, em março, restabeleceu relações diplomáticas com os norte-americanos. Na semana passada, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial anunciaram a retomada das relações com a Venezuela após reconhecerem Delcy Rodrigues como a liderança legítima do país. A Venezuela foi suspensa do Mercosul em 2016 por descumprir normas do bloco e compromissos políticos e comerciais. Agora, a eventual reintegração do país exige consenso entre os membros fundadores, no caso, então, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além de uma nova avaliação sobre o cumprimento das exigências necessárias. O vice-presidente Geraldo Alckmin não deu detalhes em relação sobre uma data possível de acontecimento dessa análise de retomada da Venezuela junto ao Mercosul. Tiago. É isso, André Anelli, então, falando sobre o Mercosul e a possibilidade da reentrada da Venezuela no bloco. Você volta daqui a pouquinho, vou chamar as nossas comentaristas, a Denise Campos de Toledo e a Dora Kramer, já o Cristiano Vilela com a gente também. Começo por você, Denise, essa história da reentrada da Venezuela, será que é uma questão mais política ou tem a ver com a economia também? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite, Dora, boa noite, João Vilela e a todos que nos acompanham. Tiago, tem um componente político, mas principalmente no sentido da alteração do cenário político na Venezuela a partir da retirada de Maduro do poder, a prisão dele nos Estados Unidos. A Venezuela passou a ter relações maiores com os Estados Unidos, inclusive autorização para empresas petrolíferas dos Estados Unidos poderem trabalhar também na Venezuela. Então, é um novo momento político da Venezuela. Se deixa de ter aquelas restrições que levaram o país a sair do Mercosul, a ser suspenso em 2016, e agora a Venezuela tem retomado as conversas, inclusive com o FMI, com o Banco Mundial. É preciso haver uma reestruturação econômica do país. Ela está com a infraestrutura de uma forma muito precária, tanto que não há tanto interesse na exploração do petróleo exatamente por essas condições, mas tem um potencial e o Brasil está apostando muito nas relações fronteiriças, o estado de Roraima, uma situação diferente com a Venezuela, mas todos os países do bloco têm que concordar, não é? Pois é. Dora Kramer, boa noite, Dora. Essa é uma decisão que não parte apenas do Brasil, é claro. Bem-vinda, Dora. Boa noite, Tiago, boa noite, Denise, Vilela, que daqui a pouco vai estar aqui, e boa noite a todos. Pois é, eu vejo como um fator evidentemente político, uma vez que a saída da Venezuela, a expulsão da Venezuela do Mercosul se deu pela infração da cláusula democrática que existe no Mercosul. É preciso que o país seja uma democracia, seja de direita, de esquerda, não importa, mas precisa ser uma democracia. E por isso, basicamente, quer dizer, na essência, é que a Venezuela foi excluída. Para essa retomada, que não é uma decisão fácil, não é uma decisão rápida, é claro que o vice-presidente lança esse assunto, é interessante e tal, mas não é do dia para a noite, porque é extremamente complicado, até porque a presidente que está no poder, a Delcy Rodrigues, ela era vice do Maduro, foi eleita, portanto, naquela eleição que o mundo inteiro viu que foi fraudada. E não há recuperação democrática ainda na Venezuela. Então é preciso ver se o Mercosul for levar a sério, for levar a ferro e fogo todas essas cláusulas, não volta a Venezuela. Agora, pode-se fazer uma gambiarra, né? Fingir que isso que está acontecendo, se der prioridade à questão econômica, porque é claro
que os negócios começam a sinalizar que voltam para a Venezuela, há investidores com interesse na Venezuela. Se prevalecer isso, então essa volta pode ser mais rápida, mas será uma gambiarra, não terá sido cumprida na integralidade ou a cláusula que ensejou a exclusão lá atrás da Venezuela do Mercosul.